Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, cá estamos nós novamente para tratarmos mais uma das leis, das 7 leis espirituais do sucesso. Nós já vimos as duas últimas, a primeira era a lei da potencialidade pura, a segunda a lei da dádiva e na sua sequência vemos então uma nova lei, a terceira lei, que segundo o Deepak Chopra ele chama-lhe a lei do karma. Ora, o que é isto de karma? Segundo ele, a palavra karma significa a ação e a sua consequência. Portanto, será a lei da causa e do efeito. Segundo esta lei, todas as nossas ações têm consequências. Já toda a gente deve ter ouvido falar naquele provérbio que diz: tu colherás sempre aquilo que tu semeares. Portanto, se semeares sementes de felicidade, colherás sementes de felicidade. Se semeares ódio, ressentimento, conflito, colherás ódio, ressentimento e conflito, certo? Portanto, o karma implica as escolhas e as suas consequências. Tudo o que acontece, tudo aquilo que nos acontece, acreditem ou não, resulta de escolhas nossas. Ou seja, todos os nossos resultados da nossa vida resultam de coisas que nós escolhemos para nós. O problema é que essas escolhas muitas vezes não são conscientes e por isso, às vezes, não as vemos como escolhas. Embora são sempre escolhas nossas. A responsabilidade pela nossa vida é sempre nossa, das nossas escolhas, daquilo que nós escolhemos fazer, da forma como escolhemos agir. Por exemplo, se me insultarem, eu posso escolher, e provavelmente inconscientemente, escolherei reagir ao insulto da pessoa. Mas se eu estiver consciente do que é o melhor para a situação, do que é o melhor resultado, eu vou escolher, provavelmente, não revidar, não reagir. Eu vou ter uma ação consciente de calma e de serenidade. Portanto, nós normalmente podemos achar que há muita essa tendência das pessoas acharem que o que acontece nas nossas vidas é responsabilidade dos outros. Não é por acaso que o ser humano é aquele que mais responsabiliza o outro por tudo aquilo que lhe acontece. Mas, no fundo, nós só agimos por reflexo condicionado, como os cães de Pavlov, que salivavam de cada vez que tocava a campainha, quando não estamos conscientes, quando não tomamos consciência de que podemos escolher diferente, podemos escolher não nos deixar condicionar. E então, o que é que temos a fazer nesse momento? Quando tomamos consciência de que podemos fazer diferente, o que é que nós temos que fazer? Temos que prestar uma atenção consciente às nossas escolhas e perguntar a nós mesmos o que é que nos trará cada escolha, qual será a consequência que fizermos, daquilo que escolhermos. Portanto, a alegria será a consequência de uma atitude, de uma escolha pela alegria. Portanto, se escolhermos a alegria, teremos como consequência alegria. Se escolhermos tristeza, angústia, se escolhermos tristeza, teremos como resultado, provavelmente, angústia e mal-estar para nós e para os que nos rodeiam. Se escolhermos o conflito, teremos como resultado o conflito. Se escolhermos a paz, teremos como resultado a paz. Portanto, escolher conscientemente o que nós queremos semear nas nossas vidas faz com que as nossas vidas sejam melhores ou piores, conforme aquilo que decidirmos, a forma como decidirmos agir. Portanto, a escolha correta leva-me a comportamentos corretos. Isto é, no sentido de conseguir os melhores resultados. Os resultados mais benéficos que eu pretendo para a minha vida e para os que me rodeiam, da vida dos que me rodeiam. E como é que eu vou saber qual é que é a ação correta, a escolha mais certa? Segundo o Deepak Chopra, e eu acredito plenamente naquilo que ele diz, eu acho que este homem é um gênio, sinceramente, e tudo aquilo que ele diz bate-me assim no coração, eu sinto mesmo aquilo com um reconhecimento, com uma identificação enorme. Então, como eu dizia, segundo ele, o universo tem um mecanismo ligado ao nosso corpo que nos indica qual é o caminho certo, qual é o caminho mais correto. E essa mensagem, esse mecanismo, traz-nos mensagens de conforto e de desconforto conforme as nossas atitudes. Ou seja, o que é que nós temos que fazer então? Nós temos que prestar atenção às mensagens do nosso corpo quando fazemos escolhas.
Segundo ele, essas mensagens, esse desconforto ou esse conforto, situam-se, em algumas pessoas, na zona do plexo solar, na zona que é mais ou menos na zona do umbigo. Já há muita gente que ouviu de certeza a expressão de eu tenho borboletas na barriga, ou sinto-me como se não tivesse comido um boi, ou sinto-me mal disposta. E na maioria dos casos situa-se também na zona do coração. Quando nós escolhemos certo, sentimos paz no nosso coração, sentimos conforto. E quando fazemos escolhas que não são benéficas, que são prejudiciais a nós ou aos outros, escolhas de raiva, de ressentimento, o nosso coração também nos dá uma mensagem. Faz-nos sentir angústia, faz-nos sentir tristes. Portanto, o que nós temos a fazer para decidir as nossas escolhas, para decidir qual será a ação correta, a ação mais benéfica que nos trará os melhores resultados, ouvimos o nosso corpo. E então como é que isso se faz? Faz-se praticando a meditação, mais uma vez. Em estado de meditação nós tomamos consciência de nós, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E então é muito benéfico praticar a meditação. Como dizia há bocado, o karma, a lei do karma pode ser utilizada para gerar os melhores resultados ou os piores resultados. Podemos utilizar a lei do karma para gerar dinheiro, para gerar coisas boas na nossa vida, sejam elas quais forem. O que temos é que tomar consciência de que o nosso futuro é gerado pelas nossas escolhas. Isto é, quanto mais conscientes elas forem, mais aproveitaremos desta lei e melhores serão os resultados. No entanto, há uma questão que o Deepak Chopra foca, que está relacionada com o karma passado. Como, segundo ele e segundo as leis universais, não há dívida nenhuma de karma que fique por pagar, o que é que nós poderemos fazer em relação ao karma do passado? Todos nós temos, com certeza, na nossa história, escolhas menos boas, atitudes menos corretas, que, no fundo, geraram os resultados menos bons do nosso presente. O que fazer em relação a isso? A maioria das pessoas escolhe pagar essas dívidas de karma e normalmente escolhe isso inconscientemente, porque escolhe pagar isso com sofrimento, com culpa, com resultados não muito bons na nossa vida. Portanto, todo o nosso sofrimento normalmente é causado por estarmos a pagar dívidas de karma. Mas isso é uma escolha inconsciente, porque a segunda forma, uma das outras duas formas de pagar essas dívidas de karma, consiste em aprender com ele, ou seja, tomar consciência das atitudes erradas, das escolhas erradas do passado e transmutá-lo, isto é, tentar aprender com essas experiências e transformá-las numa coisa boa, ou seja, transformá-las em algo útil para os outros, por exemplo, aprender com experiências más e tornar essa experiência uma aprendizagem que seja útil a nós próprios e útil aos outros. Isso é uma forma de pagar uma dívida de karma de uma forma consciente e escolhendo, mais uma vez, conscientemente. A terceira forma de lidar com o karma do passado pode ser também transcendê-lo, isto é, tornar-se independente dele. Isto é uma espécie de lavar a alma. Como é que se lava a alma? Lava-se a alma tomando consciência de que as nossas escolhas, nós temos o poder de fazer as escolhas e esse poder é um poder criativo, é um poder que nos permite construir e criar realidade consciente, boa ou má. Se eu me tornar consciente das escolhas que faço, tenho a possibilidade de gerar ações benéficas e evolucionárias. Se eu tomar consciência de que as sementes da manifestação boa ou má na minha vida, das manifestações, daquilo que eu crio, está nas minhas mãos, se eu tiver consciência desse poder, essas sementes está na minha mão plantá-las. Portanto, se eu quiser gerar bons resultados na minha vida, eu vou ter a noção de que está na minha mão plantá-los. Portanto, o karma aí será felicidade e sucesso. O fruto desse karma será de felicidade e de sucesso. Ou seja, eu
começo a gerar ações benéficas e aí o fruto dessas ações será benéfico também, para mim e para os outros. E essa será a pergunta que eu terei que fazer a mim mesma, sempre que eu tiver que fazer uma escolha. Como é que eu faço para que esta escolha traga consequências boas para mim e para os que me rodeiam? Essa é a questão. E então, como é que eu faço para aplicar a lei do karma de uma forma disciplinada e consciente? Eu vou ter que observar cada escolha que faça de uma forma consciente. Perguntar a mim mesma quais serão as consequências dessa escolha. O que é que eu irei realizar fazendo essa escolha? E deixar-me guiar pelo coração quando tiver que tomar a decisão. Isto é, eu vou procurando no meu corpo as mensagens de conforto, de desconforto, relacionadas com a escolha que eu fizer. Isso, mais uma vez, aconselho-vos a praticar meditação, que é um dos métodos disciplinados que mais nos leva a conhecermos a nós mesmos, a tomarmos consciência de quem somos, da responsabilidade pelas nossas vidas e daquilo que nós criamos com aquilo que escolhemos a cada momento. Ok? Pessoal, ficamos hoje por aqui. Voltarei em breve com a próxima lei. Mais uma vez, obrigado e até já. Fiquem bem, ok? Tchau!